Nós estamos na nossa quinta-feira falando de autoridade e de sujeição à autoridade. O tema que o Ricardo vem ministrando esses meses é lastreado no livro Debaixo de Suas Asas. Como vocês sabem, John Bevere fala muito dos detalhes e da profundidade do que a sujeição às autoridades que Deus estabeleceu podem trazer de bênção sobre a nossa vida. Como ele está trabalhando, está fora, volta de viagem essa semana, a gente está fazendo essas duas aulas avulsas. O Roberto fez semana passada e eu combinei com ele que nós falarmos sobre a autoridade do rei no reino e o que nós temos que entender de revelação de Deus para nós hoje como sujeição às autoridades do reino. Amém? Então, tem um texto que eu amo, se você quiser anotar ou quiser abrir a tua Bíblia lá, Mateus 16, fala da confissão de Pedro. Eu vou usar esse texto e nós vamos passear um pouco na Bíblia aí, mas o texto base que você precisa gravar mesmo na tua cabeça é esse. Mateus 16, 13 em diante diz: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Amém. Nós temos sido ministrados por muitos anos debaixo de uma situação religiosa e nós precisamos quebrar. Jesus não veio estabelecer uma religião. Vocês sabem de onde vem a palavra religião? Religião vem de religar, do verbo religar. Religião vem do verbo religar, porque o homem sabe que está separado do seu Criador e ele precisa ser religado com o seu Criador. E para se religar com o Criador, os homens inventaram religião. Regras de conduta, regras de moral, regrinhas de pode e não pode. Esse nunca foi o plano de Deus. Religião. Jesus não veio estabelecer uma religião. Religião é do inferno. Religião gera guerras. Povo contra povo. Religião é horroroso. A palavra de Deus declara que a verdadeira religião é cuidar da causa do órfão e da viúva. Isso é verdadeira religião. Que não tem nada de religião. Cuidar da causa do órfão e da viúva e do estrangeiro. Não tem nada de religião como nós entendemos hoje. Religar o homem com Deus, não, a solução para essa separação do homem com o Criador, não é o homem que dá a solução, é Deus quem dá. O homem criou religião e tem para todo gosto, para pobre, para rico, para quem é cabeção, que é super educado, para quem é menos culto, para quem, enfim, tem religião para todo mundo. Você cria uma regrinha de conduta e, bom, eu me adapto a esta religião, e vai lá e você tenta seguir aquelas regrinhas, e aquela moral, e aquela doutrina, e aquela... horrível, horroroso, só nos divide, não nos une. Jesus não veio para a gente ser dividido, veio para nos unir. Religião é uma desgraça, terrível.
Quando te perguntarem qual é a sua religião, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus, já é religioso, viu? Complicado. Ai, ai, ai. Então, para que Deus enviou Jesus? Para que Deus enviou Jesus? Para nos salvar. Para nos salvar. Não é? Estava todo mundo morto. Alguém tinha que morrer no nosso lugar. Deus enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Foi isso? Não, não foi. Não foi. Deus não enviou Jesus para nos salvar. Ele nos salvou porque tinha um projeto maior, né? Então, para a gente entender o projeto de Deus, vamos começar com um versículo do Novo Testamento e depois a gente volta. Efésios 1, abre lá. Efésios 1. Depois de Gálatas. Deve ser lá para o versículo 20. Deixa eu ler aqui. Versículo 20 em diante diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vamos entender esse versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Jesus foi dado à igreja como cabeça da igreja, para que ele, sendo cabeça da igreja, que é o seu corpo, fosse posto por cabeça de todas as coisas. É isso que está escrito aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus foi dado à igreja como cabeça sobre nós, nosso líder, para que nós, o seu corpo, debaixo dele como nosso guia, nosso cabeça, o fizéssemos cabeça de todas as coisas. Amém? Essa é a grande comissão, a maior de todas. Fazer Jesus o cabeça de todas as coisas. Isso é muito mais do que ir por todas as nações pregando o Evangelho. Isso faz parte. Ide a todas as nações, a grande comissão de Mateus 28. Ide a todas as nações, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é chamada grande comissão evangelística. Está debaixo dessa aqui. Nós vamos pelas nações e vamos falar de Cristo e pregar o Evangelho. Mas qual é o Evangelho? Do Reino. O Evangelho do Reino, a boa nova do Reino. Não é qualquer boa nova, é boa nova do Reino, é chegado a vós o Reino. Muito bem, então vamos entender isso do princípio. Porque nós vamos fazer Jesus o cabeça de todas as coisas, amém? Amém. Amém? Ele tem que ser o cabeça do teu andar, do teu prédio, e tem que ser o cabeça da tua torre, de todos os andares, e tem que ser o cabeça do condomínio, tem que ser o cabeça da tua rua, tem que ser o cabeça do teu bairro, tem que ser o cabeça da tua família, tem que ser o cabeça da sociedade que mora em São Paulo, tem que ser o cabeça da cidade inteira, tem que ser o cabeça de todas as coisas, na educação, nas artes, né, no esporte, no governo. Ele tem que ser posto por cabeça de todas as coisas. Para que ele seja posto assim, Deus deu ele como cabeça da igreja. E aí então cabe a nós, como seu corpo, fazer Jesus cabeça de todas as coisas. Muito bem, então o projeto eterno de Deus foi, está lá a prancheta do projeto com um Deus múltiplo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plural.
E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. Você lê lá em Gênesis 1. Para que o homem dominasse sobre a terra, e para que ele a sujeitasse, e para que ele se multiplicasse e enchesse a terra, e para que ele guardasse a terra, para que ele governasse sobre a terra. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele transferiu posse. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Criou o homem à imagem e semelhança deles, Deus. Eu não estou errando a flexão aqui de plural e singular não, viu? Tá? Presta atenção. Façamos é no plural, é um Deus triuno. E para que Pai, Filho e Espírito Santo se expressem numa criação, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. São dois, homem e mulher os criou, que podem gerar família. Pai, Filho e Espírito Santo, família divina, geram algo que deve ser a imagem e semelhança de Deus, que é homem e mulher os criou, para que eles gerem e para que eles constituam família. Então, para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, Deus estabeleceu: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ele constituiu homem e mulher para andarem juntos. Um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala de família. Pai, Filho, fala de família. Amém? Tudo bem até aqui? O projeto de Deus lá no reino dos céus era: vamos expandir esse negócio aqui. Esse é o projeto. Vamos colonizar a terra. Vamos fazer da terra um cantinho do céu. Eu estou falando de autoridade, sujeição à autoridade, rei, governo. Quando o Brasil era colônia de Portugal, lembra? Eu também não lembro. Assim, em 1960. Aleluia. Mas me ensinaram, né, que o rei de Portugal mandou para cá o Cabral e depois nós fomos colonizados. De sorte que hoje você tem patrimônios tombados que são expressão da cultura portuguesa no Brasil, como cidades mineiras e como tantas outros memoriais que falam desse tempo de colonização. Quando um reino quer estabelecer uma colônia avançada, ele manda lá para aquela colônia um regente, um príncipe regente, um governador daquele lugar. Roma mandou Pôncio Pilatos para ser governador da terra da Judéia. Roma, o Império Romano, estabeleceu um posto avançado do governo de Roma na figura de Pôncio Pilatos, que era um governador para a região da Judéia. Portugal estabeleceu o Brasil, mandou para cá o filho do rei, até a coroa toda foi transferida para cá. Mas Dom Pedro I, ele era príncipe regente do Brasil, e o Brasil era colônia de Portugal. E o Brasil tinha que andar segundo as leis de Portugal, segundo a cultura, o idioma, a vestimenta, a arquitetura, a gastronomia de Portugal. Alguém gosta de bacalhau? Eu vou comer uma amanhã, em nome de Jesus. Sexta-feira é dia de bacalhau, amém? Amém. Então, quando um reino vai colonizar uma colônia sujeita a esse reino, além de estabelecer toda a sua cultura sobre aquela cultura da terra colonizada, ele também estabelece um governo, uma autoridade, envia uma autoridade que responde à autoridade maior do reino que o está colonizando, Portugal no nosso caso. Chegou um dia que o Brasil deu um grito de independência. Que foi? Não. Independência ou morte, lembra disso?
Ninguém lembra. Eu já ouvi falar. Aleluia. Pois é. Dizem que tem uma teoria da conspiração aí por trás, que os maçons, não sei o que lá, Curto de Piranga, eles querem em outro lugar, não sei o que, mas não interessa isso. Independência ou morte. E aí rompemos com a colônia, com o rei de Portugal. Já não mais responderemos a essa autoridade que nos coloniza. Agora nós vamos ter a nossa própria bandeira, nossos costumes, a cultura brasileira, e vamos ter a nossa arquitetura, vamos desenvolver aqui as nossas coisas, as nossas próprias leis, não mais debaixo do governo central, lá, do colonizador. Deus mora no reino dos céus, é a casa dele, amém? Está lá, tranquilo, e disse, vamos expandir as nossas fronteiras. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e os animais da terra, sobre toda a criação. E Deus mandou a gente para cá. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Ele transferiu posse para nós. Nós somos inquilinos dele. E Ele nos estabeleceu aqui como colonizadores. Daí a pouco o homem deu um grito de independência. Ah, desse fruto aqui não pode comer? É desse mesmo que nós vamos comer. Ele comeu. E o homem se separou de Deus. E assim como quando o Brasil deu um grito de independência, se separou do governo de Portugal e do rei de Portugal, nós, quando demos o nosso grito de independência como humanidade na Terra, o governo que Deus tem estabelecido aqui, ele tinha que ser levado embora. Porque quando um país dá um grito de independência, o governo avançado que estava ali colonizando aquele país, ele tem que voltar para a sua pátria. No nosso caso, o Dom Pedro I fez meio ao contrário, porque ele ligou para o pai e falou, não, eu vou ficar aqui, eu mesmo. E se fez brasileiro. Mas esse não é o normal. O normal é, os colonizadores mandaram um governo avançado, e quando se tem uma independência, esse governo avançado é retirado, vai embora, some de lá, porque senão vão te matar também. Você tem que voltar para a tua pátria. O governo avançado que Deus tinha enviado para que o homem administrasse tudo aqui era o Espírito Santo. Ele era o governador enviado por Deus, e estava no homem. E o homem era tão revestido da glória do Espírito Santo que andava pelado e nem se dava conta. Brilhava com o Espírito Santo que habitava no homem, andava no jardim e estava tudo certo. E o Espírito Santo era a vida e o governo do reino dos céus avançado aqui na terra. Quando o homem peca, Deus declara, o meu espírito não estará para sempre com o homem, e os anos do homem serão 120. E de lá para cá, por mais que a gente esperneie, ninguém passa de 120 anos de idade. Pode espernear quanto quiser. Pode ser o cara mais consagrado, pode ser apóstolo. Não adianta. Tem um limite, né? Nascemos já com data de expiração, data de validade. O meu espírito não estará para sempre com o homem. O homem deu seu grito de independência e ele tentou ferrar com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Conseguiu. Conseguiu? Retardou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. O projeto de Deus vai ser concluído. Então,
nós fomos enviados para cá para colonizar isso aqui, cheios do Espírito Santo, Adão e Eva, e a gente deu um grito de independência. E aí Deus retirou o seu governador que ele tinha enviado para cá, o Espírito Santo. Meu Espírito não estará para sempre com o homem. Tirou o Espírito Santo e o homem morre. E morrendo morre, porque não tem o Espírito. Mas o projeto de Deus vai adiante. Ele vai retomar isso aí. E mesmo que a gente tenha tentado fazer do nosso jeito, porque quando demos um grito de independência, Adão e Eva, nossos representantes, deputados federais, amém? Nossos representantes, senadores, Adão e Eva, deram um grito de independência. Deus tirou o seu espírito e eles começaram a eles governar, e não mais o governador que Deus tinha enviado, o Espírito Santo, que propiciava essa comunhão com o Pai todas as tardinhas lá no jardim. O Pai vinha visitar Adão, e Adão, revestido do Espírito Santo da glória de Deus, tinha acesso a outra dimensão. Ele andava no Éden, jardim de Deus, e andava nessa terra, e andava no Éden, e na terra, e no Éden, e tinha acesso aos dois ambientes. Isso foi tirado. E aí o homem começa a governar sozinho. É o que ele faz? Primeira coisa que nós percebemos já, que o governo do homem resolve da sua própria maneira. Caim matou Abel. Começamos bem, né? Governo do homem. Ou então agora, longe do Espírito Santo, sem a unção do governador, começamos com assassinato. E por aí foi, vocês sabem a história, foi caindo, degradando, foi terrível, até Deus destruir tudo pelas águas, mas o projeto de Deus não vai ser frustrado. Então Deus, sabedor desde o início que isso ia acontecer, proveu Jesus. Jesus vem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. E se o projeto fosse que Jesus morresse na cruz para nos salvar, e isso tivesse sido concluído, Jesus teria ressuscitado, subido ao céu e ficado por lá. Acabou, não tem mais nada para fazer. Mas ele não fez isso. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltou para cá. Voltou para andar conosco mais uns dias. Para no dia chamado dia da Ascensão, amém? 29 de maio, amém? Amém. Amém? Amém. Esse ano é 29 de maio, Ascension Day, dia da Ascensão. Por que eu digo isso para vocês? Por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo? Vocês não sabem que da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer também? 29 de maio, aleluia. Amém. Do mesmo jeitinho que ele subiu, ele vai descer 29 de maio. Que dia é hoje? 15. Falta 14. Aleluia. Estamos num ano básico, muito importante. Uma data importante para a gente observar. Uma data interessante, maluca. Do mesmo jeitinho que ele subiu, ele vai descer. É o que o anjo falou. Muito bem, Jesus sobe, mas desce outra vez, volta ressuscitado. E eu quero fazer uma alusão a esse versículo que nós lemos. Ali diz assim: Jesus fala para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Você é um profeta, você é Elias, você é... E vocês, quem dizem que eu sou? Aí ele levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus devolve para Pedro: bem-aventurado és tu,
Simão Bar Jonas, Simão filho de Joná, porque não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Esse é o original, se quiser tomar nota. Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Jesus está retomando o projeto original do Pai, que tinha sido perdido por Adão e Eva. Ele vence os principados, e agora essa declaração que ele faz para Pedro: Simão, tu és Petros. Petros é lasca de pedra, pedrinha. E sobre essa pedra, rocha. Pedra, rocha. Edificarei a minha eclésia, assembleia. Assembleia dos chamados para fora. Fica difícil chamar a gente aqui de Assembleia dos chamados para fora. Então eles resolveram chamar a gente de igreja. É eclésia. Eclésia, que dá origem a eclesiástico, e a eclesia, e a igreja. Na verdade é assembleia. Cada rei que ia tomar posse, ele estabelecia uma assembleia de gente de sua confiança que andava com ele, uma assembleia que andava com o rei e que ia ser estabelecido por autoridade no reino. O rei tomava posse, estabelecia a sua assembleia, a sua eclésia, todos os reis. E esses tinham a função de andar com o rei, entender as ideias do rei, o coração do rei, a cultura do rei, e transformar tudo isso em lei para o reino que ele ia reinar. Eclésia, assembleia. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, você é uma lasquinha de pedra, mas sobre essa rocha, que rocha? Qual é a rocha? Jesus. Mas eu posso também declarar que ele estava ali chamando de rocha as palavras que saíram da boca de Pedro, que é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Jesus é o Cristo e é o Messias. Jesus é finito, Cristo é eterno. Jesus é homem, Cristo é o Messias, é o ungido, o Mashiach, o eterno. Aquele que estava lá no princípio, com Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mashiach, o Deus Filho. Esse é eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Mas chegou um dia que esse Deus eterno, que sempre existiu e sempre vai existir, nasceu, e deram o nome para ele de Jesus, e depois ele morreu. E Pedro enxerga além do homem que nasceu e morreu, enxerga o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma declaração que Jesus chama: essa é a rocha, essa que é a verdade eterna, esse que é o cara sobre o qual vai ser estabelecidas as coisas. Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha, que é ele mesmo, o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha assembleia. De sorte que Jesus não nos chamou para sermos sua igreja. Jesus nos chamou para sermos seus embaixadores, sua assembleia, a assembleia dos chamados para fora, dos que vão ser tirados do meio do povo todo, chamados para fora do meio do povo todo, separados. E com que propósito? Que a gente promulgasse as ideias do rei. Andamos com ele, sabemos como é que ele pensa, entendemos, olha, no reino
no reino desse cara que vai começar a reinar agora, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem pobre, não tem miséria, não tem... O que tem lá? Lá tem paz, alegria no Espírito e justiça. Essas ideias, daqueles que andam com o rei, têm que ser promulgadas por todo o reino. Deus me chamou você para promulgar essas ideias do rei para todo mundo do reino. Alô? Não é religião, é embaixada, é assembleia, câmara de governo, câmara de governo, assembleia de governo, embaixada de governo. Ele é o rei dos reis, porque ele nos chama de reis. Reinaremos com ele, e já que reinaremos com ele, ele é o rei dos reis. É o único reino que tem um rei que reina sobre reis. Amém? Amém. Então a nossa autoridade, que é sujeita a Jesus, ela é expressa quando nós absorvemos as ideias do rei e as colocamos outra vez em prática no reino. E aí retomamos o projeto inicial de Deus. E o projeto era: nós vamos fazer da terra uma colônia do reino dos céus. E o Espírito Santo tinha sido retirado. O meu Espírito não estará para sempre com o homem. Jesus ressuscita, sobe ao céu, volta para cá, reúne os seus discípulos, e a palavra de Deus diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Soprou. E recebei o Espírito, ele disse. Aí acabou o que ele tinha para fazer. Ele reenviou o governador outra vez para reinar conosco. Sorte que o Espírito Santo em nós que foi enviado foi para que você seja feito um governo avançado do reino dos céus. Você não é monge, você não é carola, você é uma expressão de governo avançado do reino dos céus. Essa é a autoridade que nós temos que ter. Estão comigo? Sim, amém. Tudo bem até aqui? Legal. Aí, espera aí que me fugiu a ideia por causa da minha idade. Ela já volta. Expressão do quê? Expressão do... Governo do reino dos céus. Nós somos uma expressão do governo avançado do reino dos céus. Aleluia. Ah, lembrei. Amém. Aí, Jesus chega como rei. Ele é o rei. Ele entra em Jerusalém em cima de um burrinho, né? E todo mundo acena para ele. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, e ele é o rei dos judeus. E aí ele vai ser preso lá no Getsemane, traído, preso, e ele vai a julgamento. Levam ele para o sacerdote Caifás. E o sacerdote começa a interrogar Jesus. E o que é que Jesus responde para o sacerdote? Nada. Nenhum A. Jesus não fala com o religioso. Não fala. Pergunta para o teu vizinho: está ouvindo a voz de Jesus? Tem ouvido a voz dele? Tem ouvido a voz de Jesus? Não, pastor, olha, faz tempo que eu não escuto. Jesus não fala com o religioso. Não fala. Ele é uma questão de rank. Jesus fala de rei para quem é o governo estabelecido local. Caifás não escuta um A de Jesus, zero. Manda ele para Pilatos. Lá vai ele para Pilatos. Pilatos é autoridade governamental.
Porque o assunto cristianismo é um assunto de governo, não é um assunto religioso. O cristianismo é um assunto de governo, não de religião. Jesus veio estabelecer o reino dos céus, reino, um rei, um governo avançado, com ideias reais para serem expandidas, para ser estabelecido um reino, e não um monte de religioso, querido Deus Pai, nada disso. Isso foi o homem que fez. É horroroso esse negócio, horrível. Isso pode, a lista dos pode, isso aqui não pode, a lista dos pode. Um horror, só nos divide. Jesus não fala com o religioso. E aí Pilatos começa a interrogar Jesus. Dizem aí que você é o rei dos judeus, porque os religiosos da época tentavam fazer confusão, né? Ele está dizendo que ele é o rei, e nosso rei, diziam os judeus, é César de Roma. Jesus não ia nunca dizer que Ave César, né? Em hebraico era Curios. César Curios era o Senhor. César é Senhor, Curios. E Jesus não ia nunca falar isso. E os cristãos, eles diziam Jesus Curios, Jesus é Senhor e não César. E por que eles diziam isso? Eles iam parar na arena e eram queimados e eram lançados aos leões, porque eles diziam, não é mais César o Senhor, é Jesus o Senhor. Quando Pilatos pergunta para Jesus, dizem por aí que você é o rei dos judeus, porque na verdade o rei dos judeus tinha que ser César, porque a província da Judéia, todo Israel estava debaixo de Roma. Não podia se falar de outro governo, de outro rei, de outra autoridade. E Jesus diz, aí Jesus responde para esse que é representante de Roma. Tu disseste, e o que tu disseste é verdade. E encarou. Jesus encarou. Jesus fala com autoridade, com autoridades. Jesus, ele conversa com as autoridades. Jesus não conversa com religioso. Jesus conversa com autoridades estabelecidas. Isso é um bom termômetro para saber se nós estamos fazendo o cristianismo que Jesus quer de nós, se nós estamos no reino. Jesus está falando contigo, você escuta a voz dele, ele te instrui, ele é governo sobre a tua cabeça, você o ouve e o obedece, porque religioso não tem resposta de Jesus. Esperneia, pede 500 milhões de anos para o pastor orar, pastor, ora por mim, nada. Religioso não tem nada com Cristo, mas é um assunto de autoridade. E aí Jesus declara para Pilatos que ele é o rei dos judeus, né? E ele, Pilatos, que é o seu acusador, declara, eu não vejo mal na vida desse cara, o absolve, então ele vai ser crucificado sem culpa. E aí ele morre, ele sobe ao céu e ele retorna porque o plano ainda não estava terminado. Ele tinha que voltar aqui, ele tinha que soprar outra vez o Espírito Santo para que nós que recebemos, nós não. Quem recebeu foram os homens. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Deus deu autoridade ao homem, transferiu posse ao homem, mas o homem deu um grito de independência e o Espírito foi retirado. Jesus retoma o plano original de Deus, vai e toma toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, tendo ele na cruz exposto
principados e potestades e expôs eles ao vitupério, à vergonha, e venceu sobre eles, toda a autoridade agora me foi dada nos céus e na terra. E agora eu vou dar autoridade, essa autoridade que o meu pai tinha dado para o homem lá no Jardim do Éden, eu agora retomei. Autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. E agora eu vou dar ela outra vez. Para quem que ele dá a autoridade? Ele dá o Espírito. Para quem? Para quem? Para quem o aceita. Para quem o aceita. É uma boa resposta. O que mais? Para a igreja? Para os seus discípulos? Os filhos de Deus. Mas vamos falar, então, estamos quase lá. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus é bom, bem bom. Porque lá ele deu a autoridade no começo para Adão e Eva, né? Para dominar sobre todas as coisas. Transferiu o posse da terra para eles. Eles rejeitaram, se afastaram de Deus. Jesus vem, retoma o plano original, vamos outra vez recolonizar a terra. Começa de novo da onde parou. Vamos fazer da terra um cantinho do céu. Eu vou transferir outra vez a autoridade e vou soprar o Espírito, que é o governador avançado, sobre outros caras. Quais outros caras? Os representantes de Jesus aqui na terra. Isso. Mas tem uma palavra técnica para isso, porque primeiro ele transferiu para o homem, e agora, a segunda vez que Jesus toma toda a autoridade na sua mão, ele transfere para nova criatura, nova criação. Porque nós, os que somos de Cristo, nascemos de novo, e as coisas velhas passaram, somos nova criação. Então primeiro ele dá para o homem, e agora ele dá para quem nasceu de novo, nova criação. Porque é muito diferente um cara que nasceu de novo de um cristão, viu? Muita gente se diz cristão, agora nasceu de novo. Muita gente vem no culto domingo, nasceu de novo. Que nascer de novo, fica claro quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Às vezes não fica tão claro, muitas vezes fica, às vezes não fica. Por isso Deus diz, olha, não vai tentar tirar o joio do meio do trigo, que é capaz de você jogar um pouco de trigo no lixo. Deixa lá. Às vezes é claro, você vê que o cara nasceu de novo, que tem um fogo de Deus, uma gana de servir o Senhor, uma vontade do Espírito mesmo, de fluir, de ver o reino expandido, de ser servo de Cristo. Você, puxa, nasceu de novo. Só um cara nascido de novo que abandona, deixa tudo para lá e nada mais interessa para ele. O assunto é agora reinar com Cristo, estabelecer seu reino, expandir as ideias de Cristo, né? Ser embaixador dele. Isso é maravilhoso. Mas alguns ficam assim meio, né? Será que nasceu de novo? Será que não nasceu? O cara é meio embaçado. Ele está lá, mas não está muito. Ele vem, mas não vem muito. O negócio de servir é para o pastor. Não tem nada a ver isso aí, viu? Pastor, apóstolo, nada disso. Tem filho de Deus que nasceu de novo e vai para o céu, e tem os que não são. E pronto. Nossa função operacional, e que nome deram para ela, se você atua nessa área ou naquela área ou na outra área, não interessa nada. Todos nós somos nivelados com mais alto status, que é filho do Deus Altíssimo. Nasceu de novo, é filho do Deus Altíssimo. Nasceu de novo, é nova criatura. E para esses, Jesus soprou o Espírito e enviou outra vez o governo do Espírito Santo para que ele nos dirija, para que a gente governe. E aí a gente vai fazer, por causa disso, Jesus, Cristo, o cabeça de todas as coisas. Entenderam? Por que Jesus então morreu na cruz? Ah, pastor, foi para nos salvar. Misericórdia. Misericórdia. Não, isso foi só um detalhe, uma ínfima parte do que ele fez. Jesus morreu na cruz e ele te dá a oportunidade de crer e receber então essa dádiva de que você não precisa mais morrer, ele morreu no teu lugar, mas com o propósito de você nascer de novo,
você ser revestido da autoridade do governo do Espírito Santo e você atuar como embaixador do reino de Deus e fazer a tua casa um cantinho do céu. E depois você fez a tua casa um cantinho do céu, faz o teu prédio um cantinho do céu e depois o teu bairro e assim por diante. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que o projeto inicial de Deus de fazer o reino dele estabelecido na terra seja retomado. E vai acontecer. Por isso que a gente ora como Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. É por isso que ele ensinou a gente a orar desse jeito. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Você explica para mim o negócio aí. Desde o começo. Deus mandou essa terra para o homem dominar. Certo. E foi dominado pelo homem. E o Satanás, o diabo, de onde apareceu? Da onde? De quem criou isso? Pecado. É uma grande história. Mas tem mais uma hora? Seus primórdios. Então, 3 versículos. Primeira, Salmo 24 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. De quem é a terra? Vai! De Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24, 1. De quem é a terra? Do Senhor, de Deus. Adonai é o Senhor, é Deus. Amém. Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. De quem é a terra? Dos filhos dos homens. E esse mundo jaz no maligno. E Satanás é o príncipe deste século. De quem é a terra? Satanás. E afinal, então, de quem é a terra? É de Deus, nossa, ou de Satanás? É de É todo de Deus. mundo. Aí está bem dividido, né? Ela é partida, né? Ela é dividida em partidos. Do cômodo, depende do bairro. Depende do bairro. Não. Do Senhor é a terra Amém. e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. É de Deus. Amém. Ele que criou. Ele que criou, é dele. Ninguém tasca. Ele é o proprietário. A origem do Satanás. Eu vou chegar lá. Ele é o proprietário. Aí, ele a deu aos filhos dos homens. Essa palavra transferiu posse, autoridade. É como se você, que é proprietário, alugasse. Vamos supor que você seja proprietário de um prédio com 20 andares, um apartamento por andar. Amém? Você é proprietário de um prédio com 20 andares, apartamentos um por andar, de alto padrão, tá bom? E você vai alugar o segundo andar para um inquilino. Amém? Quem é o dono do apartamento? Você. Certo? Mas você alugou para um cara. Você faz um contrato com o cara e quando você assina o contrato, você transfere posse. Concessão. Posse. Autoridade. E a chave está aqui. Você que cuida. De sorte que se você for proprietário e você quiser entrar no seu apartamento do segundo andar, você tem que telefonar para o inquilino e falar: posso entrar? Se o inquilino disser pode, vem aqui amanhã às 2h, ele te deixa entrar. E você que é proprietário pode entrar no seu apartamento que está alugado, porque você transferiu posse. E se o inquilino disser para você: não, você aqui não entra, você vai ter que entrar na justiça para poder entrar no apartamento que você alugou, que é teu. E se o inquilino disser para o diabo: não, você eu deixo, pode entrar, vem aqui, vamos dar uma festa. Esse mundo jaz no maligno. O segundo andar jaz no maligno. Entenderam? É assim que é. Então o que aconteceu foi que Deus, proprietário da terra, pôs aqui uns colonos, colonizadores,
leasing, aluguel, transferiu para nós posse. Quem manda aqui somos nós. Se eu deixar Deus entrar, Ele entra. Se eu não deixar, se eu deixar o diabo entrar, ele entra. Então daí vem o diabo que não tem autoridade, mas recebe a autoridade dos inquilinos para pintar e bordar. Agora, se você quiser saber a origem do diabo, isso vai ser para outra aula. Não é agora. Mas o diabo foi convidado a entrar por Adão e Eva quando eles tomaram do fruto, comeram. Vamos ouvir o diabo, não Deus. O diabo foi lá e ofereceu uma alternativa. Eles disseram não para o que Deus tinha dito, e disseram sim para o que o diabo disse. Então o diabo foi aceito no segundo andar, porque ele mora no segundo céu, esse aqui. Deus mora no terceiro céu. O diabo mora nas regiões celestiais, segundo céu, aqui em cima da gente. Fique por dentro das novidades através do nosso site ou da página do Facebook.